Bem, queridos alunos do sétimo ano A, sétimo ano B, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Quem fala é o professor Clayton, professor de História. Estamos com muita saudade de vocês, esperamos que todos estejam desfrutando de muita boa saúde, zelando pelos pais, pelos avós, pelos irmãos. Desejamos que todos estejam muito bem. Bem, nós trabalharemos nesta aula as duas aulas, 11 e aula 12, que vai falar sobre a Contra-Reforma. Então, nós vamos trabalhar sobre a Contra-Reforma ao longo desta apresentação, mas será necessário um passo atrás quando nós falamos sobre, então, a Reforma Protestante, um movimento protestante que vai se expandir por toda a Europa. Vamos rever alguns aspectos, os aspectos mais principais da Reforma Protestante. Bem, alunos, como nós vimos nas aulas anteriores, a Reforma Protestante ela não tinha como objetivo criar uma nova religião. Ela tinha como objetivo reformar a Igreja Católica, reformar os dogmas católicos, pois os reformadores, os líderes do protestantismo, e a palavra protestantismo vem do verbo protestar, os protestantes, os líderes principais, eles defendiam, na verdade, uma restauração do verdadeiro cristianismo. Eles julgavam que o Papa e os principais líderes da Igreja Católica se afastaram dos princípios verdadeiros da cristandade, do início do ensino de Jesus Cristo. Então, nós teremos como principal líder protestante e o fundador do movimento, Martinho Lutero, o alemão Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele vai combater, sobretudo, a venda das indulgências, ou seja, a venda do perdão de Deus. Ele vai afirmar o seguinte, lá dentro do seu documento chamado 95 Teses, ele vai dizer o seguinte, e diga-se de passagem, como nós vimos nas aulas anteriores, Martinho Lutero vai fixar as 95 teses na porta da igreja a qual ele fazia parte. E dentro desse documento, ele vai afirmar o seguinte, que a venda do perdão de Deus é incabível, é um absurdo, que o perdão de Deus era conquistado por meio da fé. Ele vai defender a tradução da Bíblia para outros idiomas, inclusive ele será o primeiro a traduzir do latim para o alemão. Ele vai defender o fim do celibato, portanto, fim do voto de castidade. Ele vai defender que um membro da Igreja Católica poderia constituir família, ter esposa, filhos, etc. E logo apoiado também pela recém-criação da imprensa, esse documento, as 95 teses, vai se espalhar por toda a Europa, fazendo crescer o movimento protestante. Esse movimento, criado então por Martinho Lutero na Alemanha, ele vai se espalhar lá para a França, vai chegar lá em João Calvino. João Calvino, ele simpatizando-se pelas ideias de Martinho Lutero, ele fundará a sua própria doutrina, o calvinismo. O calvinismo estabeleceu um dogma bastante disciplinar, com bastante austeridade. Ele exercia um controle sobre o pensamento dos seus fiéis. Ele defendia o não livre pensar, porque era um risco das pessoas pecarem, se desviarem dos desejos divinos, enfim. João Calvino, ele então vai criar esse movimento forte a partir da França, ele vai se espalhar por alguns países aí da Europa. Lá na Inglaterra, nós teremos a experiência lá do Henrique VIII.
que desejando, como nós vimos nas aulas anteriores, desejando anular o seu casamento com Catarina de Aragão, ele vai procurar a Igreja Católica para realizar essa anulação. O Papa, à época, vai negar. E Henrique VIII, então, como exemplo do seu absolutismo, ele expulsará a Igreja Católica e fundará a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Aqui abaixo nós temos o detalhe aí, o rostinho de cada um desses líderes protestantes, Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Queridas alunas e alunos, encerrando este conteúdo aí sobre a reforma protestante, nós vamos realizar agora rapidamente uma correção do exercício de casa, lá da página 231, os exercícios 15º ao 18º. O exercício 15, ele fala sobre as características fundamentais da reforma. Ele diz o seguinte: com relação à reforma, é correto dizer que a alternativa C foi um movimento que rompeu a unidade religiosa da Europa Ocidental, dando origem a novas igrejas cristãs. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, se há possibilidade hoje de se praticar a fé cristã em diferentes igrejas neopentecostais, das igrejas evangélicas, isso se dá graças à reforma protestante iniciada lá por Martinho Lutero. A 16ª questão afirma o seguinte: a reforma religiosa, surgida na Alemanha no século XVI, foi um dos marcos da passagem do feudalismo para o capitalismo. Sobre esse movimento, é correto afirmar que a alternativa A teve início com o monge Martinho Lutero, que contestava a venda de indulgências pela Igreja Católica e defendia que a fé era o elemento fundamental para a salvação do indivíduo. Então, o Martinho Lutero, lutando contra a venda do perdão de Deus, ele fundará então o luteranismo e ele vai afirmar: a venda do perdão de Deus não existe, o perdão de Deus é conquistado por meio da fé. Na 17ª questão, nós temos aqui um textinho que falará sobre a ideia de predestinação dada por João Calvino. João Calvino afirmava que todo ser humano nascia com um destino pré-determinado por Deus. Ele dirá o seguinte, nessa questão: nós denominamos de predestinação ao conselho eterno de Deus, pelo qual ele determinou o que queria fazer de cada homem. Se alguém pergunta por que Deus tem piedade de uma parte e por que deixa e abandona a outra, não há nenhuma resposta, senão a de que isso é o que lhe apraz, senão é isso que lhe agrada. Neste texto, João Calvino, ele quer dizer que a alternativa B, a vontade de Deus, é soberana e é ela quem determina o destino de cada homem. Portanto, essas são as lições, a lição de casa que foi enviada na aula anterior. Peço para que vocês corrijam adequadamente essa lição e esta apresentação estará disponível aí no sistema Ultramax. Olá, pessoal. Então, aqui nós temos o cantinho de lousa, né? Nessa apresentação, teremos, então, as aulas 11 e 12. Então, nós fecharemos a apostila da unidade 1. Né? Então, o conteúdo a ser trabalhado nesta unidade será a Contra-Reforma. Então, as páginas as quais nós trabalharemos nessa apresentação serão das 222 a 224. Eu espero que todos vocês possam ter esta apresentação como uma referência. Isso não afasta a necessidade de vocês lerem mais profundamente o texto, tudo bem? Então, a lição de classe será da página 229 e a lição de casa 19 e 20 da página 232. Bem, neste slide aqui, nós temos o resumo teórico do que nós vamos estudar.
Eu não vou me ater aqui ao resumo teórico, eu espero que vocês copiem no caderno, registrem no caderno o resumo teórico. Nós vamos vamos nos aprofundar nesses temas nos próximos slides. Como eu já comentei, esta apresentação ficará disponível no sistema Ultramax, para que vocês possam tê-la e para que vocês possam copiar o cantinho de lousa e também o resumo teórico. Bom, agora nós vamos falar sobre a unidade propriamente dita, vamos conversar sobre a Contra-Reforma. Qual que é o conceito ligado aí à Contra-Reforma? Primeiro, por que se chama Contra-Reforma? Nós vimos nas aulas anteriores a Reforma Protestante, que foi um movimento criado a partir de Martinho Lutero, e ele vai se espalhar por toda a Europa, que visava reformar a Igreja Católica. Esse movimento ele terá muitos adeptos, então muitas pessoas vão abandonar a Igreja Católica para fazerem parte aí desse movimento chamado protestantismo. Então a Reforma Protestante ela será uma busca por reformular aí a Igreja Católica. Por sua vez, a Igreja Católica, como nós vamos ver, ela não vai deixar barato. Ela vai se organizar e contra-atacar o movimento protestante. Então, olhem só, a Contra-Reforma é um movimento organizado por líderes católicos que terá como objetivo frear o avanço dos protestantes sobre a Europa. A Contra-Reforma ela vai se organizar em várias ações. As principais ações que são destacadas, inclusive, na nossa apostila, serão 4 ações. Primeiro, em 1540, é criada a Companhia de Jesus. Em 1542, nós teremos a reorganização aí do Tribunal da Inquisição. Em 1545, teremos aqui o Concílio de Trento, que será uma espécie de conselho realizado em torno do Papa. E em 1559, nós teremos, então, a publicação do Índice de Livros Proibidos. Então, agora, a partir dos próximos slides, nós vamos estudar cada um destas ações aí como parte da Contra-Reforma. Destaco que esse conteúdo que o professor acabou de comentar, esse conteúdo deste slide está na página 222. Tudo bem? Bem, falando agora sobre cada uma das ações aí da Contra-Reforma da Igreja Católica, nós teremos então a fundação da Companhia de Jesus, certo? Aqui está em primeiro plano aí o símbolo da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus ela terá um papel fundamental na Contra-Reforma. Nós veremos que ela vai trabalhar em 2 ações que vão se complementar o tempo todo. De um lado, a educação e do outro, a propagação. Então, a Companhia de Jesus ela será fundada por um membro da Igreja Católica chamado Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola ele vai fundar a Companhia de Jesus, e essa companhia, né, essa instituição, ela será uma instituição de grande importância para a Igreja Católica nesse momento aí da Contra-Reforma. Aqueles que faziam parte da Companhia de Jesus chamavam-se jesuítas. Aqui neste slide, nós temos 3 imagens. A imagem superior demonstra o papel fundamental da Companhia de Jesus, que era a de educar e também a de converter. Aqui abaixo nós temos, do lado esquerdo, a foto, a imagem, né, o retrato de Loyola, certo? Que é o fundador aí
da Companhia de Jesus, e ao lado é uma imagem de Loyola já canonizado enquanto santo. Então, Loyola, por conta de toda a atividade da Companhia de Jesus, ele inclusive será canonizado como santo em 1622. Bom, neste slide aqui, nós vamos destacar os dois papéis fundamentais da Companhia de Jesus. Primeiro, que era a educação, né? Então, a atividade jesuítica fundamental será a promoção da educação. A educação para a fé, a educação para Deus, a educação acerca dos textos bíblicos, a educação para se tornar uma pessoa melhor, com base nos dogmas da Igreja Católica. Então, a formação básica, a atividade básica dos jesuítas será a promoção aí da educação. E é importante destacar que essa educação promovida pelos jesuítas, ela será a educação formal que nós teremos aqui no Brasil por séculos. Então, quem se responsabilizará aí pela educação, pelo menos pela educação elementar, pela educação mais fundamental, será os jesuítas. Lá, nessa imagem aí, acima, demonstra esse papel aí de um jesuíta em educar. Então, percebam que existem três crianças, três indígenas, ou seja, membros dos povos originários aqui do Brasil, que estão ouvindo aí o jesuíta, né, promover então o seu discurso, o seu momento aí de promover a educação a eles. Uma outra ação importante dos jesuítas será a atividade missionária, a atividade de propagação. Então, propagar o ensino era fundamental para a ampliação do número de fiéis, e esse era, de fato, o objetivo fundamental da Companhia de Jesus. Então, nós temos dois objetivos fundamentais da Companhia de Jesus: a educação, né, essa educação elementar, a educação para a fé, a educação cristã, e, por outro lado, a propagação. Dentro dessa lógica das grandes navegações, a Companhia de Jesus ela vai embarcar nas caravelas aí dos portugueses, espanhóis em especial, para levar a fé cristã, para levar a educação cristã. Em 1541, por exemplo, Francisco Xavier, este jesuíta, ele vai acompanhar os portugueses até a Índia, a Chile e o Japão. E ele, nestes países, ele vai fundar igrejas, ele vai rezar missas, ele vai promover um amplo trabalho de propagação na Ásia. Então, dentro dessa lógica aí missionária de propagação da Companhia de Jesus. Eles serão tão importantes, vejam só vocês, queridos alunos, eles serão tão importantes que a cidade de São Paulo, ela será fundada a partir da criação de um colégio dos jesuítas, dois jesuítas, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Esses dois jesuítas, eles chegarão ao Brasil e vão criar ali no centro de São Paulo. Então aqui é a fotografia, né, da escola jesuítica criada por esses dois padres. Eles criarão o colégio que dará origem, em 1554, à cidade de São Paulo. Então, o pátio do colégio, certo? Então, tamanha importância da Companhia de Jesus para a propagação da fé cristã. Outra ação importante será, então, a reformulação do Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição, ele já existia, porém ele vai ficar decadente, ele só terá uma atividade mais forte na Espanha,
um pouco em Portugal, ali na Península Ibérica, mas por toda a Europa o Tribunal da Inquisição ele vai ficar latente, ele não terá uma atividade tão forte como no passado. E no próximo slide nós vamos observar alguns detalhes sobre o Tribunal da Inquisição. Bem, este conteúdo sobre o Tribunal da Inquisição está destacado aí na página 223. Então, conforme eu comentei, o Tribunal da Inquisição ele será criado lá no século VIII para combater as heresias, para combater os malfeitos, para combater aquelas pessoas que não respeitavam a figura da igreja, que eram consideradas pessoas que não tinham Deus no coração, enfim. Só que esse movimento inquisitório ele vai ter um auge, que será lá no século VIII, e ele vai declinar até entrar em decadência. Então, para frear o avanço protestante, então a Igreja Católica entendeu que seria estratégico você reorganizar o Tribunal da Inquisição. Então, o Papa Paulo III, ele reorganiza esse tribunal com qual objetivo? Frear o avanço protestante sobre a Europa. Então, os principais alvos eram aquelas pessoas cujas ideias eram vistas como ameaças à Igreja Católica, como ameaça protestante e defesa do avanço protestante. As pessoas eram condenadas por exemplo, as penalidades eram variadas. Nós temos aí a condenação à leitura bíblica, nós temos a condenação a tantos Pai Nossos, nós temos a condenação a castigos físicos e até ao castigo capital, que seria a morte em praça pública diante de uma fogueira, né? Então, essa seria então a punição capital, né, do Tribunal da Inquisição. Bem, então nós teremos aqui o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, dentro dessa obra de arte aqui, nós temos uma ideia. O Concílio de Trento será uma espécie de assembleia, uma reunião de arcebispos, bispos em torno do Papa, para redefinir dogmas, para proibir determinados comportamentos, para criar-se uma moral que era uma moral que estava muito desgastada por conta dos séculos, enfim. Então, o Concílio de Trento será uma espécie de conversa junto com o Papa e os principais líderes para rever algumas atividades da Igreja Católica. E o Concílio de Trento ele será formado em 1545, com o objetivo de redefinir os dogmas católicos e pôr fim aos abusos cometidos pela Igreja Católica. Então, o primeiro deles será o fim da venda das indulgências. Então, a venda do perdão de Deus será proibida. O clero, ele vai, dentro do concílio, ele vai redefinir um comportamento para os clérigos. Então, qual que será essa redefinição? A de ter uma vida exemplar, a de ter uma vida próxima à vida de Jesus Cristo, com mais humildade, buscando sempre a caridade, buscando sempre o amor para com o próximo. Então, o clero vai redefinir esses padrões de comportamento. Outros que eram tão criticados pelos protestantes, reprovados pelo protestantismo, será mantido. Então, o Concílio de Trento vai decidir manter. Quais são? Os principais são que o latim ele continuaria a ser a língua do clero.
Então, o latim continuaria a ser a língua fundamental da Igreja Católica. Então, as missas continuariam a ser elaboradas em latim. As escolas, né, as paróquias continuariam a ensinar para crianças a língua oficial do clero, o latim. A Bíblia ela continuaria a ser estudada em latim. Outra questão que era tão combatida pelos protestantes era o fim do celibato. Então, a Igreja define, então, neste Concílio de Trento, que o celibato continuaria a ser um dogma importante. O celibato é o voto de castidade, o voto que o clérigo faz, o líder religioso, o membro da Igreja Católica faz, de não ter família, de não se casar, de não ter filhos. Este voto ele está baseado no dogma de que o clérigo ele deve dedicar a sua vida inteiramente à fé, deve dedicar a sua vida inteiramente a Deus. E por fim, as paróquias elas continuariam a oferecer o ensino elementar às crianças. Ela não perderia isso de vista, ela continuaria a ensinar. E aí, o último item destacado aí na apostila, e este item consta aí da página 223, será então o índice de livros proibidos. O que seria esse índice de livros proibidos? Publicações que poderiam colocar em xeque as ideias, os dogmas da Igreja Católica. Então, em havendo livros que colocassem em risco as ideias da Igreja Católica, esses livros seriam indicados nesse índice de livros proibidos. Esse índice de livros proibidos, ele era compartilhado com todos os fiéis e, em havendo qualquer católico que decidisse fazer leitura desses livros relacionados no índice proibido, eles sofreriam sanções por parte da Igreja Católica. Então o índice ele será um catálogo de livros proibidos, e essa lista era uma lista bastante variada, desde filósofos, cientistas, e passando também por bíblias não autorizadas pela Igreja Católica. Lembram-se lá? Martinho Lutero, que fez uma tradução para o alemão, a sua Bíblia era proibida pela Igreja Católica. Para a Igreja, essas obras elas poderiam, né, levar à heresia, levar ao pecado, ao terrível pecado do ateísmo. Essas obras poderiam colocar em xeque o poder da Igreja Católica. Portanto, essas obras elas seriam capturadas e elas seriam queimadas. Então, muitas fogueiras foram promovidas para se queimar obras consideradas pecaminosas, proibidas. Aqui nós temos uma obra que destaca isso, né? São membros da Igreja Católica queimando livros proibidos, livros indexados nesse índice aí de livros proibidos. Bem, e qual foi o resultado? O resultado final, que consta também da página 223, são dois fundamentais. Primeiro, a Contra-Reforma ela não vai recuperar todo o terreno perdido pela Igreja Católica. Ela não vai. O que ela fará? Para que ela servirá? Para o que ela foi importante? Ela vai manter a unidade do que sobrou da Igreja Católica, e ela vai manter essa unidade em torno da figura da autoridade do Papa. Então, hoje, nos dias atuais, nós temos uma igreja que ainda assim ela está em torno da figura do Papa. Então, graças ao movimento aí da Contra-Reforma. Uma outra questão que vai se acirrar a partir da Contra-Reforma é que
para os papas e membros da Igreja Católica, todo rei, todo príncipe, todo chefe de Estado deve subordinação à Igreja. Isso vai gerar, então, conflitos entre papas e governantes. E esse é o resultado básico aí da Contra-Reforma. Por um lado, ela vai manter a ação, vai manter a estrutura da Igreja Católica e a figura do Papa como líder central, e vai manter essa lógica aí, esse conflito que vai surgir a partir da formação dos Estados Nacionais modernos, e isso vai permanecer por um bom período. Bem, finalizando, lá na lição de classe da página 229, eu vou deixar a correção disponível para vocês. Nós temos a primeira pergunta aí da página 229, o que foi a Contra-Reforma. E aqui há uma definição que a Contra-Reforma foi esse movimento interno de reformas da Igreja Católica após o surgimento e a expansão do protestantismo. Lembrando que a reforma protestante ela não vai desejar criar uma nova religião, mas ela vai, de fato, se afastar da Igreja Católica. Então, a Contra-Reforma será esse movimento interno contra a expansão do protestantismo. A segunda questão diz o seguinte: quais foram os 4 pilares da Contra-Reforma? Nós vimos aí, os 4 pilares foram a formação da Companhia de Jesus, certo? A restauração, a reorganização do Tribunal da Inquisição, o Concílio de Trento, né, que vai definir aí questões essenciais sobre dogmas e a disciplina do clero, e a criação do Índice de Livros Proibidos, que proibirá publicações consideradas pecaminosas. A terceira questão: quais foram as principais decisões tomadas no Concílio de Trento? O Concílio de Trento ele vai decidir por fim a venda das indulgências, ou seja, da venda do perdão de Deus. Ele vai dizer que sim, as igrejas continuariam a ter santos, relíquias, imagens, altares. Ele vai reafirmar a obediência de todos os católicos ao Papa, inclusive reis e estadistas. Ele vai reafirmar que o latim continuará a ser a língua oficial do clero, e ele vai manter o celibato clerical, né? Ele não vai pôr fim ao celibato, ou seja, o padre, o membro clerical, ele continuará a fazer voto de castidade, ele não poderá ter esposa, filhos, e que as paróquias, elas continuariam a oferecer o ensino elementar às crianças, certo? E a quarta questão: pode-se afirmar que a Contra-Reforma foi importante para a Igreja Católica? Sim, a Contra-Reforma ela é importante porque, embora ela não tenha revertido, né, repatriado tudo aquilo que a Igreja perdeu com o protestantismo, ao menos ela conseguiu manter a unidade da Igreja Católica em torno da autoridade do Papa. Então, a Contra-Reforma foi de suma importância. Ademais, estes são os exercícios aí da página 229. Eu desejo do fundo do coração que todos vocês estejam desfrutando de muita saúde, né, que vocês possam estudar. Eu vou disponibilizar também o meu e-mail, né, eu vou disponibilizar lá no Ultramax. Tendo qualquer dúvida, qualquer questão, o professor Cleito está à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado e até a próxima.